Olá, neste vídeo vamos ver a história de Itai, um personagem bíblico muito interessante que chega esta semana na série Reis. E também a história de Obed-Edom, que também vai aparecer na série. Só antes eu te peço, se inscreva no canal, clica no sininho e curte o vídeo, que além de me ajudar, você vai poder acompanhar todas as novidades que eu trago aqui. Agora bora pro vídeo. O Itai no registro bíblico era um guerreiro e comandante militar geteu que viveu na época do rei Davi, possivelmente da cidade filisteia de Gate. Ele foi exilado de sua terra e junto com seu povo, cerca de 600 pessoas, eles se juntaram ao povo de Israel. A história de Itai começa a ser contada na Bíblia quando o rei Davi teve que fugir de Jerusalém devido a um golpe de estado liderado por seu próprio filho Absalão. Davi então fugiu de Israel para se refugiar na cidade de Manaim. Nessa época, o exército de Israel estava dividido entre aqueles que apoiavam Davi e aqueles que apoiavam Absalão. Itai reconheceu em Davi um líder forte, e quando Davi estava fugindo, Itai decidiu seguir o rei Davi, juntamente com sua família e os seus homens. Davi então se surpreendeu e perguntou a Itai por que ele estava fugindo junto com eles, e ainda falou para que ele voltasse e ficasse com o novo rei, que era Absalão, pois ele era um estrangeiro que foi exilado da sua terra e que não precisava seguir a Davi. Davi ainda disse a ele: "Como eu poderia fazer você me acompanhar? Volte e leve consigo seus irmãos." E Davi ainda o abençoou, dizendo: "O Senhor o trate com bondade e fidelidade." Vale lembrar que muitos dos próprios soldados de Davi não foram com ele e ficaram do lado de Absalão, a exemplo de Amasa, seu próprio primo. Mas, para surpresa de Davi, Itai lhe respondeu: "Juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que onde quer que o rei, meu senhor, esteja, ali estará o seu servo, para viver ou para morrer." Diante dessa resposta, Davi permitiu que Itai e o seu povo seguissem viagem com ele. A Bíblia diz que Itai, o giteu, marchou com todos os seus soldados e com as famílias que estavam com ele. Essa resposta mostrou a Davi que Itai era um homem de palavra e que estava disposto a lutar ao seu lado, mesmo que isso significasse lutar contra o seu próprio povo. Davi então aceitou a oferta de Itai e o colocou como comandante de uma das 3 divisões de seu exército. A batalha decisiva entre os exércitos de Davi e Absalão aconteceu em um campo chamado Bosque de Efraim. Davi instruiu seus comandantes a poupar a vida de Absalão, mas durante a batalha, Absalão acabou sendo morto por Joabe. Com a morte de Absalão, a rebelião foi encerrada e Davi voltou a ser o rei de Israel. Itai e seus guerreiros lutaram bravamente ao lado de Davi durante a batalha e foram essenciais para a vitória de Israel, já que o exército tinha sido dividido. Davi ficou muito impressionado com a lealdade e a coragem de Itai e o recompensou, dando a ele e seus homens um lugar de destaque no seu exército. E assim termina a história de Itai, um homem corajoso e leal que soube reconhecer um líder forte e se colocou a seu serviço, mesmo que isso significasse lutar contra o seu próprio povo. E esse Itai está chegando essa semana na série. Já a história de Obed-Edom aparece na Bíblia também sendo como geteu. Quando fala geteu, significa que ele era um homem da cidade de Gate. Mas isso causa uma dificuldade de interpretação, porque o texto bíblico não esclarece se a referência é a cidade de Gate dos filisteus ou a cidade de Gate-Rimon, uma cidade levítica no território de Dan ou Manassés. Por esse motivo, alguns estudiosos acreditam que Obed-Edom era um filisteu que habitava nas circunvizinhanças da cidade
cidade de Jerusalém. E muitos acreditam que Obed-Edom, na verdade, era um levita natural de Gat-Rimon. Porém, na série Reis, ele entra como um filisteu e será o pai de Itai. A história de Obed-Edom é contada quando o rei Davi resolveu fazer de Jerusalém a capital política e religiosa do seu reino. A Arca da Aliança, que estava na casa de Abinadab, precisava ser levada para Jerusalém. A Arca da Aliança era considerada tão sagrada que, de acordo com a lei judaica, só podia ser tocada pelos sacerdotes. Quando o rei Davi decidiu trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, ele colocou em um carro puxado por bois. A comitiva israelita seguia pelo caminho com grande alegria. Foi quando os bois que traziam o carro tropeçaram. Então Uzá estendeu sua mão para segurar a arca. Deus, em sua santidade, considerou a atitude de Uzá uma irreverência e o feriu. Uzá acabou morrendo ali mesmo junto da arca. A Bíblia diz que Davi ficou muito chateado. Não se sabe se o motivo da tristeza de Davi foi pela atitude precipitada de Uzá por sua morte ou pela maneira inadequada que ele mesmo estava transportando a arca. É possível que o castigo por parte de Deus não seja apenas porque Uzá tocou na arca, mas porque os israelitas estavam transportando a arca de forma errada, desconsiderando a orientação divina de que a arca só deveria ser carregada nos ombros dos sacerdotes. A forma com que eles estavam transportando era o mesmo modo adotado pelos filisteus lá atrás. Davi então decidiu não levar a arca até Jerusalém e mandou que a arca fosse levada para a casa de Obed-Edom. O que aconteceu a seguir é muito interessante. Durante os 3 meses que a arca da aliança ficou na casa de Obed-Edom, ele e sua família foram abençoados de forma surpreendente. A Bíblia diz que o Senhor abençoou Obed-Edom e toda a sua casa. A presença da Arca da Aliança na casa de Obed-Edom trouxe bênçãos materiais e espirituais a toda a família. Interessante é que a Bíblia não fala nada se os anos que a arca ficou na casa de Abinadab abençoou a família de Abinadab, mas fala que em apenas 3 meses Obed-Edom e sua família foram grandemente abençoados. Com certeza foi pela forma que ele recebeu a arca em sua casa. Vimos lá na primeira temporada onde receberam a arca sem temor algum e centenas de homens morreram até que exigiram que a arca fosse tirada de lá. E vamos ver na 7ª temporada uma família que nem era israelita sendo abençoada por receber a presença de Deus com respeito, temor e amor. E essa foi a história de Obed-Edom. Espero que tenham gostado dessas histórias. Fiquem ligados no canal para mais histórias interessantes de personagens bíblicos que vão aparecer na série e de todas as outras novidades. Até a próxima. Deus abençoe você.